Olá, tudo bem? Eu sou Luiz Marquesi, gerente médico de espondilite anquilosante aqui pela Novartis, e hoje conto com a participação de Antônia Elir, que é uma paciente de espondilite anquilosante, para falar um pouquinho a respeito do clima, né? Acho que todo mundo está comentando a respeito disso, e o desconforto para os pacientes com espondilopatias é especial nessa época. Olá, Antônia Elir. Olá, oi Luiz, olá a todos. Eu sou Antonelli, idealizadora do projeto Crônicas Travessias e nadadora de maratonas aquáticas, além de portadora de EA. E eu acho esse tema de inverno assim, bem desafiador para a gente. Bom, o inverno é essa estação do ano que a gente vivencia entre junho e termina em setembro. Obviamente é a estação mais fria do ano. Isso não acontece só nesse momento, tem alguns outros períodos em que o frio pode aparecer e incomodar esses pacientes. E também podem haver viagens para locais mais frios, né? É importante entender que esses pacientes portadores dessas patologias sentem algo diferente nessa fase. Então vamos começar aqui. Conta um pouco para a gente, Antônio, como você se sente no geral nesse período mais frio. Depois partimos para algumas especificidades bacanas para dividir com a audiência. Tá bom. Luiz, no geral, é um período em que eu me sinto mais desconfortável. Eu sinto um desconforto maior porque eu tenho dificuldade de me manter aquecida, assim. Especialmente quando eu fico em posição mantida, sentada, a sensação é que eu fico enrijecida, dura mais rápido, né? Como se tivesse uma diferença clara entre períodos frios e períodos não frios, assim. Eu diria que é um período do ano em que eu preciso me esforçar um pouco mais para ter a sensação agradável de conforto com o meu corpo. Entendi. A dor ou desconforto, né, que pode acontecer, ela pode ser gerada por uma modificação, na verdade, da sensibilidade do paciente. Então, na verdade, a dor seria a mesma, o estímulo seria o mesmo, mas a sensibilidade a esse estímulo é que muda. E você vê, então, o frio como um gatilho para esse incômodo, Antônio? Ai, sim. É comum eu sentir mais incômodos assim, em períodos mais frios ou em situações em que a minha temperatura assim, tá desequilibrada. Entendi. Legal você tocar nessa questão de conforto, né? E não atribuir o valor de dor diretamente, porque é uma generalização que ouvimos muito sobre o tema frio, né, em pacientes de espondiloartrite, por exemplo. Mas é importante esclarecer, né? A dor é uma sensação desconfortável que pode ter diversas origens. Antônio, conta pra gente aí o que você vivenciou nesses últimos dias com o frio mais intenso acontecendo. Bom, eu tenho uma dificuldade. Eu acho que todo mundo que sente mais frio, eu fico mais enrijecida, uma sensação de incômodo muscular maior e uma dificuldade de me manter aquecida. Mas eu acho esse alerta muito legal sobre os gatilhos e como o frio pode ser um deles, porque a gente acaba absorvendo esse conhecimento e consegue perceber, né, como o nosso corpo reage, assim. E com essa atenção, esse alarmezinho que a gente coloca no corpo, a gente pode, eventualmente, se preparar para equilibrar e, de repente, conseguir aquecer o corpo com mais eficiência, assim. Mas eu aproveito aqui para te perguntar, assim, porque todo ano, né, com essas explicações, com essas explicações mais esotéricas mesmo em relação ao frio e como pode se manifestar no nosso corpo, assim, surgem muitas dúvidas. Então eu vou te perguntar, tá? Claro, com certeza. Por exemplo, as articulações de joelho, mão, tornozelo, quadril, doem mais no frio ou é pura coincidência, Luiz? Se sim, por que acontece isso? Excelente pergunta, Nelly. No nosso caso aqui, os receptores para dor ficam mais sensíveis com o clima frio, além do frio gerar maior sensibilidade à dor. Então, a mudança de pressão atmosférica, na verdade, é o que a gente entende na ciência como podendo causar dores musculoesqueléticas nos pacientes. Até brinca-se, né, que o paciente ou já teve alguma fratura, ou que tem alguma artrose, ou que tem alguma doença reumatológica, sabe que vai chover, sabe que vai mudar o clima, esse tipo de coisa que se brinca, né? Sugere-se, então, que aumente a atenção em aquecer e ativar o corpo. Em todo dia, né? Porque aí você pode falar melhor que eu, que todo dia começa-se com uma rigidez maior, e aí no dia frio mais ainda, né? E até com desconforto maior. Então, todo dia, independente se você vai fazer atividade física ou não, fazer um bom aquecimento, um alongamento, permitir uma mobilidade do seu corpo para ter maior controle desse gatilho, portanto, uma menor sensação de dor. Eu acho que você já está até respondendo a minha próxima pergunta. Então,
É melhor eu ficar quietinho e aumentar o meu repouso no inverno para sentir menos dor? Na verdade, é o contrário. Quanto menos ficar parado, melhor. Além de sabermos muito bem que o portador de espondiloartrite ele tem melhora da dor com exercícios, mesmo que leves, e uma piora da dor com repouso, o fato de manter atividades físicas permite perda ou pelo menos manutenção do peso, que é importante. Sabemos que o tecido gorduroso é um potencializador de inflamação no corpo. E, além disso, uma das queixas mais marcantes do paciente reumatológico é a rigidez matinal, né? Então, começar o dia já se condicionando a praticar alguma atividade física pode ajudar e muito e acelerar o maior conforto para seguir o restante do dia. Ah, beleza. Luiz, eu pratico natação, né? Então, eu confesso que eu até gosto de nadar num clima mais frio, assim, não é gelado, por favor. É claro que desde que a temperatura da água esteja maior do que a do ambiente e eu esteja confortável com o meu corpo, assim. E aí eu queria saber se praticar atividade física em ambiente frio pode me prejudicar? Eu vou ficar mais enrijecida? Não, não. O inverno é uma das melhores épocas para praticar exercício. Por mais impensável que seja isso, se proteger com trajes adequados permite um maior controle até do ambiente do que acontece num calor intenso, né? Que a gente não consegue ter a dispersão adequada dessa temperatura que a gente gera. Um deles é a diminuição do risco de lesões ao praticar exercícios durante o frio. Mas é sempre bom ficar de olho no ambiente e, se for aberto, se proteger do frio, se hidratar bem e, após o exercício, manter o corpo aquecido. E o sono no inverno, Luiz? Eu preciso dormir um pouco mais para me restabelecer ou não? Bom, o sono é um tema de suma importância para portadores de espondiloartropatias em todas as estações do ano, né? É muito importante dormir porque é durante o sono que o corpo recupera as energias, otimiza o metabolismo e regulariza as funções de hormônios fundamentais para o funcionamento do corpo. Além disso, é principalmente durante esse repouso que os tecidos do corpo são reparados. Se a gente está falando de uma doença que inflama esses tecidos, né, facilita-se assim a cicatrização dessas, vamos chamar, feridas, a recuperação dos músculos, o fortalecimento do sistema imune. Ah, legal. Então, em linhas gerais, Luiz, nós, portadores de EA e outras espondiloartropatias, aí a gente precisa se esforçar mais no inverno e tentar manter as atividades físicas, né? Eu diria para manter a rotina e ter especial atenção nas fases pré e pós-treino, aquecimento antes do exercício, alongamento, lembrando que cada um tem um limiar. Se alimentar bem, de maneira equilibrada, se hidratar, praticar atividade física regular e manter o corpo aquecido, especialmente nesse período mais frio. É claro que associado a todas as outras estratégias e, quando necessário, medicamentosas indicadas para cada paciente e seguir as recomendações do seu médico. Legal. Luiz, eu tenho mais uma dúvida só, com relação à hidratação. Sim, em tempos mais frios a gente tem dificuldade de se hidratar ou talvez não use a estratégia correta, assim. Quanto eu preciso me hidratar para estar bem no inverno também? Bom, a gente sempre preconiza mais de 2 litros de água por dia, né? Como a gente sabe que todos os funcionamentos do metabolismo do corpo dependem de uma boa quantidade de água no nosso organismo, a gente tem que manter isso mesmo no frio. O que acontece no frio é que a nossa sensação de sede diminui. Então, às vezes, se forçar a ter sempre uma garrafa de água cheia perto da gente, por mais que isso force a gente a, obviamente, ir mais ao banheiro, porque a gente não sua, a gente não transpira todo esse vapor, toda essa água ingerida, é importante manter quantidades grandes de água ao longo de todo o dia. Então, se mensurar, deixar uma garrafa de 1 litro perto e garantir que durante o dia, no mínimo 2 vezes, você a encha e a consuma. Legal. Bom, acho que foi ótimo, as perguntas foram sensacionais e espero ter conseguido responder aí a respeito de atividade física, se manter aquecido, hidratação e repouso durante esses períodos de inverno para todos os pacientes portadores de espondiloartrites. A gente fica aqui com mais uma conversa do Simplifica E. Agradeço mais uma vez a presença da Antônia Lir, que sempre consegue dividir excelentes experiências aí da vida dela, da vivência dela da patologia. Eu agradeço a todos e ficamos até o próximo episódio. Um grande abraço.